Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabelle. Agora é oficial, hein? Como a gente anunciou e antecipou aqui, Muricy não volta ao comando técnico do Flamengo. E o clube deve anunciar oficialmente isso hoje, a saída do técnico Muricy Ramalho. A decisão partiu do próprio Muricy depois dos exames médicos por conta de uma arritmia cardíaca. Mas é claro que a família interferiu. Voltar para quê? A gente conversava aqui dias atrás, não vai voltar, a família não vai deixar. Ou, inclusive, uma entrevista da senhora do Muricy ontem foi definitivo, ficou bem claro, ele não volta. Aí o Flamengo corre atrás de quem? Abel Braga está sendo cogitado na Gávea. Agora, o que nos preocupa é a meta do Flamengo de contratar um gerente de futebol. Gerente não faz gol, gerente não é reforço, diretor executivo não é reforço. Reforço é jogador e treinador. Você agiria da mesma forma se fosse o Muricy? Gilson. Garotinho, não tem jeito, ele tem que parar, ele ia morrer na beira do campo, porque a arritmia, eu tenho essa porcaria aqui, será essa porcaria, de repente não é. Coração tá bom, de repente vem acelerado, coração ligado, beat acelerado, aí ele acelera, já era. E o Muricy na beira do campo gritando do jeito que ele é nervoso, xinga um, xinga outro. Estresse. Marcelo Cirino! Marcelo Cirino! Aí, pum, morreu o Muricy por causa E o Guerreiro, e o Guerreiro, Guerreiro? Guerreiro! Guerreiro! Ele fica assim na beira do campo, ó. Aí, de repente, ele faz assim, o coração parou. Aí pergunta, parou pra quê? Parou pra matar ele, vai morrer na beira do campo. Então, fica em casa, senta, descansa. Parou por quê? Porque tá na hora de parar. Descansa, você é um cara legal, gente boa, já mostrou o teu talento pra todo mundo. Jogou com o Gerson, escolheu o mau parceiro para jogar. Mas jogou. Não, você não disse que você jogou. Você está atrasado. Ô, Canhotinha, são 9 treinadores na gestão do Eduardo Bandeira de Melo. Se o Abel vier, será o 10º nessa administração atual do Flamengo. O problema do Flamengo é de treinador? Canhota, boa tarde. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigo. Não é de treinador. O problema do Flamengo é de jogador. Não é nem de direção. É jogador. O cara não sabe, não adianta. Tá de canela, não adianta. Aqui, sempre nós discutimos aqui isso. Pegar a camisa 10 do Flamengo e botar no banco... Não é a primeira vez. Isso é uma heresia. O cara que faz isso tem que ser preso. Bota a 10 em qualquer um, mas dentro do campo. Botar no banco, desrespeita a substituição, 10. Vai entrar o 10. Estão de brincadeira. Agora, eu concordo com o Gilson. Se a coisa está complicada, é melhor parar, Muricy. E ele não jogou comigo. Eu quis falar que você é jovem. Presta viu atenção. Como é que está o muquirana? Presta atenção, presta atenção. Ele era menino eu quis no mostrar São Paulo, que você era menino. no juvenil, quando eu jogava lá no São Paulo. Jogava pra caramba e sabe tudo de bola. O Muricy, né? Olha aqui, dentro de também. campo, o sofrimento do Flamengo continua. Ontem o time jogou mal de novo, né? Foi vaiado pela torcida, empatou com a Chapecoense, não foi pênalti, não. Ainda botou a culpa no árbitro. Tudo em Volta Redonda e olha, escolta lá pela Dutra até o Rio de Janeiro para proteger os jogadores e a comissão técnica. Rodando VT para você. O Flamengo só empatou com a Chapecoense. O rubro-negro abriu o placar com Felipe Viseu após uma boa jogada de jogo. 4 minutos depois, a Chape empatou com Bruno Rangel de pênalti. Iroan botou o time catarinense na frente com um belo gol de falta. O alívio rubro-negro veio com Alan Patrick cobrando pênalti. Final, Fla 2, Chapecoense também 2. E colocar a culpa no árbitro de ontem não é justo. Ele errou para os dois lados. Houve pênalti também contra o Flamengo. Qual foi o grande erro? Pois é, não houve grande erro. Eu vi, inclusive, o pronunciamento, a entrevista do Juan, dizendo que o árbitro mudou o resultado do jogo. Fernanda Maia, a gandulinha mais famosa do Brasil. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos. Na verdade, ele errou para todo mundo. Não foi tendencioso. Ele roubou para a Chapecoense ou para o Flamengo. A bola bateu no ombro e foi pênalti para o Flamengo. O Everton merecia um amarelo e ganhou o vermelho. Enfim, cada um fala uma coisa, isso é interpretação. E às vezes a gente interpreta mal. Então, a questão é o nível da arbitragem, não só nesse jogo, como no Brasil inteiro. E vou te falar, também no mundo, porque a gente às vezes passa aqui os jogos lá de fora
E a gente também vê muito erro de arbitragem. Mas ele não queria que o Everton fosse expulso, é isso que eles estão reclamando? Mas o Everton... Também. O Everton dá uma entrada no cara daquela. Aqui em cima no cara. Peraí. E algum detalhe... Bota time, não reclama de arbitragem. Põe time bom. Para de reclamar de arbitragem, negócio de chororô de arbitragem. Põe time bom que não tem chororô. Agora bota uns Marcelo Cirino da vida aí. Chega cara a cara com o goleiro e quebra o placar eletrônico. E olha, a realidade é a seguinte, quê? eu gosto do presidente Eduardo Bandeira de Mello, Enche meu saco, porque ele mudou a cara da administração do Flamengo, saneando dívidas, negociando com os credores, tudo isso é brilhante, merece aplauso. Só que no futebol até agora, o resultado não é favorável. E quando a torcida vai, como foi ontem, pequeno número lá no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, ofende tudo. Não adianta querer discutir e responder com o torcedor, porque a massa vem contra o dirigente. Lógico, não é assim, ô Canhotinha? É exatamente isso. Eu estava vendo ontem que ia sair uma confusão das grossas. Então não tem que discutir com o torcedor. O torcedor vai lá, paga a entrada, discute, argumenta, e de vez em quando entram uns malucos no meio aí, uns desaforados, com arma, com tudo mais. Não é negócio. Negócio é a polícia cercou o ônibus, vai embora, não discute, vai discutir depois. E depois que acabou, quer dizer, 2, 3 dias depois, está tudo certo. Agora, na hora, querer argumentar, não é negócio isso. Zé Carlos, o torcedor do Flamengo fica revoltado, porque é o seguinte, o time é fraco. A gente vem falando isso aqui há muito tempo, não é de agora, não é desde o Campeonato Carioca, que o time do Flamengo é fraco. E a gente sabe que a torcida do Flamengo, por exemplo, frequentava o Maracanã na época do Flamengo, o Flamengo já teve uns malucos aí que era brincadeira, Oswaldo Ponte Aérea, Buião, Ademar Pantera, Tinteiro, Michila, Adãozinho. Porra, e a gente onça. Cada baranga violenta. Estão acostumados aí. Então, mas os caras tinham raça. Os caras não jogavam nada, fracos, mas tinham raça. Pô, esses caras aí nem raça tem, maluco. Pô, aí não dá. Da Maia, feriado, a galera foi lá protestar na Gávea, a gente tem imagem lá, na Gávea, a galera protestando na frente lá da sede do Flamengo. Isso vai ser todo jogo. Do lado da Lagoa, frente da Lagoa, e a galera, hoje feriado, então é mais fácil juntar a galera, mas o Flamengo vai se pronunciar oficialmente sobre o afastamento do Muricy hoje à tarde, presidente, alguém do futebol, porque o pessoal que envolve lá, que cerca o presidente Bandeira de Mello, não tem larga experiência, não tem experiência no futebol. Essa é a realidade. E não é contratando um gerente de futebol que vai resolver esse problema. E a sequência de treinadores? O Abel Braga, se vier, vem no segundo semestre. Não, ele está vindo aqui, foi mandado embora lá do mundo árabe, saiu lá, os caras falaram, já saiu, mas prazer te conhecer, um grande abraço, vai com Deus. Tem um contrato que não permite a ele trabalhar. Você sabe que a Arábia é enrolada, não? Não permite a ele trabalhar no primeiro semestre. Fernanda Maia, quantos treinadores passaram? Ele será o 10º. O Eduardo Presidente Bandeira de Mello, ele foi empossado em 27 de dezembro de 2012. De lá para cá, Dorival Júnior, Jorginho, Mano Menezes, Jaime de Almeida, Ney Franco, Luxemburgo, Cristóvão, Osvaldo e Muricy. Todos eles com um número de jogos 18, 20, 20 e pouco. O que tem mais jogos é o Lucha, com 59. Em sequência, o Jaime, que foi o único campeão, com 50 jogos. O Jaime, que foi campeão da Copa do Brasil e também do Carioca de 2014. De resto, foi só número. E a maioria dos jogadores, a maioria é essa que está aí. E também quando você tem um jogador ganhando o salário que ganha o Guerreiro, e o outro que ganha muito lá embaixo, uma diferença muito grande, o sujeito que não está rendendo vai provocar o quê? Um desajuste no grupo. Falar do Botafogo, foi o único que venceu ontem. Venceu o Atlético Paranaense, Juiz de Fora, alcançando a sua primeira vitória no Brasileirão. E alívio para a pressão da torcida. A torcida estava pressionando demais. Balançando a rede para você. O Botafogo abriu o placar aos 17 minutos com o jovem Ribamar. O Furacão chegou ao empate no início do segundo tempo com Vinícius. Neilton, sempre ele, garantiu a vitória do Botafogo com uma bomba no ângulo. Fernanda Maia, Botafogo, pelo que eu vi aí, foi em alta velocidade o jogo, hein? Só nessa hora. A partida não foi boa. É verdade. Então isso é só a largada da Fórmula 1. É verdade. Não foi legal. Foi editado pelo empresário. Mas eu não me importo, porque contra o Sport o Botafogo foi bem superior e apenas empatou. Perdeu muita oportunidade. Nesse jogo não, o Botafogo foi inferior, o Atlético dominou a partida e as poucas oportunidades virou gol. Que foram esses 2 gols aí. Agora,
um destaque grande para o Vitor Luiz, que é o lateral esquerdo, trabalhou como meia, ele deu passe para o gol, está sempre muito positivo, também contra o Juazeirense também deu um passe. Estou gostando muito do Vitor Luiz. Aí, o Botafogo, inclusive, que joga com o Fluminense domingo em Volta Redonda, às 4 da tarde. É o Clássico Carioca. O Flamengo joga de manhã com a Ponte Preta às 11 da manhã. Às 11 da manhã. 11 da manhã jogando lá em Campinas, né? É verdade. Lá é igual. Ganhar lá da Ponte Preta, o Flamengo já não dá muita sorte com a Ponte Preta. Moisés Lucarelli. E é bom lembrar o seguinte, garotinho, a camisa da Ponte Preta é igual do Vasco. Vê lá, hein? 2 gols no início do segundo tempo, o Palmeiras derrotou o Fluminense em São Paulo. Foi lá no Palestra. O time do Leverkusen sofreu sua primeira derrota no campeonato e está na 13ª colocação. Ele era lá o segundo, pulou para 13º no iniciozinho. É sempre assim. A matéria para você. Vitor Hugo aproveitou a falha da zaga tricolor e abriu o placar para o Palmeiras. 2 minutos depois, Alexandro emendou de primeira e ampliou o placar para os palmeirenses. Final, Palmeiras 2, Fluminense 0. Que gol está na área. Canhotinha. Fluminense vacilou muito ontem. Olha aqui, garotinho, eu vou dizer uma coisa Alec Gol está na área. Tá na área. Vou dizer uma coisa pra você, rápido, garotinho, rápido. Não vi, depois desse gol aí, eu troquei o canal. A zaga falhou. Aí fui ver o poderoso chefão pela 50ª vez. Pelo seguinte, porque não pode tomar um gol ao goleiro. Ele tá preso dentro. Sai. Tem que avisar pro goleiro que ele, na grande área, não é só na pequena área não, na grande área, ele pode sair com a mão. É o único privilegiado ali dentro. Por que ele fica grudado? O cara cabeceou na cara dele. Canhota, e tem um detalhe, os goleiros antigos, mais experientes, saíam, tinha a sua área de ação, Então, ele saía inclusive com o joelho na que é a frente. proteção dele. É a proteção. Agora, Dentro da área, só goleiro e Maradona com a mão. É verdade. Na Copa do Mundo. Esperto pra caramba. Agora, o detalhe é o seguinte, o Fluminense, pelo menos ontem, não trocou 4 passes. 4 passes. O negócio da gente chorar. Horrível. Horrível. É isso. Fernandinha Maia, tem torcedor, tem vídeo de torcedor aí? Tem torcedor querendo falar na latinha. É mesmo? Cadê? Leontinho, o Fluminense tá bom ou tá ruim? Qual que tá o melhor? O Fluminense ou o Flamengo? Quero a sua resposta, hein? É Rafael aqui, Correia. Ô Rafa, coisa tá feia pros dois Vai lados. pros pênaltis. Empatou a prorrogação e vai pros pênaltis. Rafinha, o Fla-Flu tá feio. O Fla-Flu vai ser 26 de junho, 26 de junho, vai ser em Volta Redonda, portanto falta muito. E olha, se continuar nessa coisa aí, vai ser Nós difícil. estamos negociando para jogar lá em Cuiabá. Tem proposta de Cuiabá, tem proposta de Manaus. Brasília. E dá tempo. Em Brasília parece que não vai porque o Lava Jato lá tá fechado. Agora, acontece o seguinte, do jeito que o Flamengo tá, a galera desanima. E essa revolta do torcedor, exatamente pela sequência de resultados ruins e pelo que ele vê no momento. O Flamengo não tem um time montado para disputar o Campeonato Brasileiro. Falta de treinamento? Não. Não, e aí a Rita, de Nova Friburgo, que pergunta aqui, gostaria de saber o que vocês acham, o que falta no Flamengo? Técnico, time, liderança em campo, coração, amor pela camisa ou vergonha na cara? A gente não fica sem entender a questão. A última. Falta time. Tá fartando tudo. Falta time. Falar de seleção brasileira, ela segue treinando nos Estados Unidos para a Copa América. Que bacana. Ontem, aquele que diz que é melhor que o Pelé, o Daniel Alves, se juntou ao grupo e deve realizar exames médicos para saber se joga essa competição. Ele diz que está recuperado. Quem pode substituir o Daniel Alves? O Super Fashion, Gilson. Eu queria só dizer o seguinte, para mim qualquer um, que o Daniel Alves também não é isso tudo. Agora, Daniel Alves, você viu a repercussão, a sua contratação para o Juventus de Turim, maluco? Em manchete em todos os lugares do mundo. Você imagina se o Pelé fosse contratado pela Juventus. Você foi contratado pela Juventus, ninguém sabia, saiu lá uma notinha pequenininha. Mas já pensou se o Pelé fosse contratado para jogar na Juventus? Você acha que ia dar repercussão, não? Então, meu querido, aí já é a primeira diferença. Pelé, quando você for falar do Pelé, faz assim, ó. Limpa a boca e fala do Pelé, que foi o maior jogador ao lado de Garrincha que o Brasil já viu. Ninguém viu nada igual a Pelé e Garrincha. Tá aqui ele, lançava a bola pro Pelé, botava o Pelé na cara do gol. Era na medalhinha do que chegava? Pelé.
Medalhinha. Então o Se Pelé, não Edson fosse, ele Aranha, reclamava. Edson Aranha do Nascimento, deixa ele pra lá, a vida dele ninguém se mete. E olha, como ele é Craque, Pelé, jogador, Pelé, igual a esse não tem. E tem um detalhe, como o Gerson é humilde, ele disse que só botava na medalhinha do negócio. É. Só na medalhinha. Ele tem uma marca aqui Um no rápido peito da intervalo, medalhinha. eu volto que já derruba. já, sabia disso. falando de futebol. Não sai daí não. É fraco. SBT Esporte. Será que a galera já está respirando seleção brasileira na Copa América? Fernandinho? Já 979285375, manda o seu vídeo também, tem torcedor querendo falar. Muito boa tarde, amigos do SBT Esporte. José Carlos de Araújo e companhia. Eu sou o apóstolo Roberto Júnior do Rio de Janeiro. E dessa pergunta, se gostaram do novo atacante da seleção, eu queria fazer mais uma pergunta. Gerson, você jogaria com esses jogadores da seleção e com esse técnico? Um abraço, Deus abençoe a todos vocês. Querido. É o Apóstolo Júnior. Ô apóstolo, eu jogaria, porque é a seleção brasileira. Agora, eu ia reclamar pra caramba. Eu ia falar, porque eu já não falo, né? Eu ia falar triplicado, que o que tá aí não dá pra ficar certo. A única notícia boa da seleção brasileira foi dada pelo Dunga quando chamou o Lucas Lima e disse: você vai ser o 10. Pelo menos essa é uma notícia boa. Eu pensei que ia ser Que o Ederson. É um cara que sabe jogar bola, Gilson. Pô, não vai ser o Ederson? do Não, Flamengo? não. Covardia. não, Ederson não. joga fácil. Deve ter 22. Não, 22, não, isso não. Ederson. Ah, o Ederson. Ederson é o 10. Tá Não, o certo. Lucas Lima joga fácil, ele tem talento, é um jogador habilidoso, jogador criativo. Agora, ainda falta muito. Calma que não é o 10 da seleção, tudo bem. Mas a seleção já teve jogador muito melhor que o Lucas Lima. Agora, como ele é um cara que está aí na luta, de repente faz uma graça. E você deve estar perguntando assim, qual é o grande time do futebol brasileiro no momento? No campeonato, o primeiro colocado é o Santa Cruz, que ontem meteu 4-1 em quem? No Cruzeiro, que é sempre um Com o treinador candidato português lá. ao Paulo título Bento. brasileiro. Com o seu Paulo Bento lá, que Paulo chegou. Bento. Recado final da Fernanda Maia. Vou mandar beijo pra vocês que estão aí no feriado assistindo a gente. Tatiana, Fábio Arielle, a Cláudio de São João de Meriti, Marco Aurélio e o Brian, o Diego do Itaiangá e vocês que participaram. Até amanhã. A última do Gilson Ricardo. É, galera, será que nós vamos ter um carioca na final do Campeonato Brasileiro para tentar pelo menos ali brigar para ser campeão? O toque ruim. final é do Gerson Canhotinha. Vou trocar o ditado. Qual? Quem tem culpa tem medo. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, novo encontro só falando de futebol. Bom feriado. Boa tarde pra você.